Amém. Então vamos orar. Deus amado, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua presença manifesta, Pai, no nosso meio, Deus. Eu quero te agradecer pela vida do Adailton, ó Pai amado, que se dispôs, ó Pai, a fazer a tua obra, a fazer a tua vontade, Deus amado. E hoje ele está aqui, ó Pai amado, como vaso, Pai, disposto nas tuas mãos como instrumento, Pai. Usa mesmo, Deus amado, nessa manhã com poder, com autoridade, Pai amado, que ele possa realmente trazer, ó Pai, a nossa, ó Pai, nosso entendimento, ó Pai, aquilo que ele encontrou no teu coração, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Por isso eu te peço, Pai, ó Pai amado, usa mesmo com poder e autoridade, Deus amado, para que ele possa estar trazendo mesmo a tua palavra, Deus amado, em nome de Jesus. É que nós te pedimos, ó Pai amado, te agradecer. Glória a Deus. Quero saudar a todos na paz do Senhor, amém? Fala pro teu irmão que está ao teu lado. Que bom que você veio hoje. Que bom que você veio. Deus tem uma palavra preparada ao seu coração. Eu louvo ao Senhor mais uma vez, porque Ele tem me agraciado e tem me dado uma mensagem para que eu pudesse transmitir à tua igreja. E eu creio que o Senhor de antemão escolheu esse dia, essa hora e este lugar para falar aos nossos corações. E eu quero também nesta manhã lançar 2 desafios a você que está aqui neste lugar. E o primeiro desafio que eu quero lançar é: abra a porta do teu coração e deixe Jesus entrar. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse é o primeiro desafio. Abra a porta do seu coração nesta manhã. Segundo desafio: não endureçais o vosso coração. Escritores Hebreus, no seu capítulo de número 3, verso 15, nos diz: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O segundo desafio. Quantos estão comigo nesta manhã e aceita esses 2 desafios? Diga amém. Eu quero te convidar nesta manhã a receber essa palavra como vindo da parte do Senhor. Ainda que não seja ela aquilo que você gostaria de ouvir, mas eu te convido a recebê-la, aceitá-la. Eu te convido a viver esta palavra que você vai ouvir nesta manhã. Eu creio que se nós recebermos essa palavra que vai ser ministrada de bom grado, nós sairemos daqui transformados pelo poder que ela nos revela. Eu te convido a não rejeitar a palavra de Deus nesta manhã, a não ignorar a palavra de Deus nesta manhã, porque a palavra não é do irmão Adailton. A palavra é do Senhor. A igreja do Senhor. Nós somos do Senhor. Então receba no seu coração essa palavra. Eu gostaria nesta manhã também de compartilhar um assunto muito sério que o Senhor falou ao meu coração. Um assunto que diz respeito a todos nós, crentes em Jesus. Um assunto que vai nos levar a refletir o porquê muitos de nós não estamos vivendo o melhor de Deus em nossos dias. Porque muitos de nós não estamos vivendo as promessas contidas neste livro sagrado. Sabemos que o nosso Deus não falha, nosso Deus não erra, o nosso Deus não se engana. Então por que muitos de nós não estamos vivendo aquilo que Deus tem nos prometido? Por quê? Me pergunte, por quê? E por quê? Primeiro, porque muitos de nós não estamos vivendo uma vida cristã
aonde o Senhor está em primeiro lugar. Estamos vivendo uma vida cristã onde nós invertemos os valores. Estamos vivendo uma vida cristã onde o Senhor não está nos nossos sonhos, nos nossos planos e nos nossos projetos. Segundo, porque muitos de nós temos sido negligentes, indiferentes ou até mesmo alheios à vontade de Deus. Terceiro, porque muitos de nós temos nos preocupado somente com os nossos próprios interesses, com o nosso bem-estar, e se esquecendo de se preocupar com as coisas espirituais, principalmente com o templo do Senhor, com a morada de Deus, com a habitação do Pai. É por esses motivos egoístas que muitos de nós deixamos de viver o melhor de Deus e passamos a viver uma vida cristã de altos e baixos. Uma hora estamos bem, outra hora estamos mal. Vivemos constantemente uma vida de conflitos internos e externos. Sabe por quê? Porque o Senhor não tem tido o primeiro lugar em nossa vida. O Senhor, na verdade, tem ficado em segundo plano na vida de muitos crentes hoje. E nós vamos ver através da vida de um povo que tinha promessa de Deus. Um povo que deixou de viver por algum tempo o melhor de Deus. Um povo que decidiu deixar o Senhor em segundo plano. Uma nação que tinha as coisas, uma nação que não tinha as coisas do Senhor como prioridade em suas vidas. Uma nação que sofreu consequências por isso. E o propósito dessa mensagem é nos levar a rever conceitos, valores e princípios. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Aquele que for encontrando, eu gostaria que ficasse de pé em reverência à palavra do Senhor. Livro do profeta Ageu. Deixa eu dar uma ajudinha para você. Fica entre Sofonias e Zacarias. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 1. Vamos ler até o verso de número 8. Capítulo de número 1. Verso 1 até o verso de número 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga não achei. Livro do profeta Ageu. Gostaria que todos acompanhassem a leitura. Todos acharam? No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, isso é, de acabamento fino, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Repita comigo. Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis,
mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificar a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Falamos com Deus neste momento. Maravilhoso. Tu és tremendo, Jesus. E neste momento estamos diante da Tua poderosa, inerrante e infalível palavra. Pai, neste momento, eis aqui o Teu servo, Pai. Tu sabes que sou totalmente dependente da direção, da graça e da unção do Teu Espírito Santo. Pai, eu não sei o que a Tua igreja veio buscar de Ti nesta manhã, mas uma coisa eu sei, somente Tu tens as palavras de vida eterna. Por isso, Deus, eis aqui a minha vida, Deus, como vaso em Tuas mãos. Usa-me da forma que Tu desejares, Pai. Pai, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, acerta o Teu alvo nesta manhã. Pai, cada coração que entrou por essa porta, Deus, Pai, necessitando de uma resposta vinda do céu. Somente Tu tens essa resposta, Pai, essa vida que entrou por aqui. Eu creio, Deus, que o Senhor vai falar com pessoas aqui, Pai, especificamente. Por isso, Deus, no nome de Jesus, eu quero usar a unção, a graça e a autoridade que o Senhor tem me dado para ministrar a Tua igreja, Pai. Deus, convém que Tu cresça, que eu venha diminuir neste momento. Deus, abençoa a Tua igreja através dessa palavra, que eu venha ser apenas um canal de comunicação. Pai, no nome de Jesus, eu quero desde já repreender tudo aquilo que não provém de Ti. Pai, toda mente dispersa agora, eu repreendo, não aceito na autoridade que há em Teu nome. Pai, no nome de Jesus, toda resistência à Tua palavra, desde esse início, eu quero já te repreender no nome de Jesus. Pai, eu sei que a Tua palavra é poder. Por isso, Deus, no nome de Jesus, esteja agora, Deus, entrando em cada coração. Esteja quebrando agora, Deus, toda resistência, toda muralha, Pai. Deus, no nome de Jesus, que a Tua palavra, Deus, venha penetrar no mais íntimo, no mais profundo, porque ela é como espada de dois gumes, Pai, que penetra ao ponto de alma, espírito e juntas e medulas. Por isso, Deus, nesta manhã queremos ser transformados pela Tua palavra. Também, Deus, eu quero repreender tudo aquilo que não provém de Ti. Tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra o culto desta manhã, Pai. Eu paraliso a autoridade que há em Teu nome. Pai, olhando os Teus anjos a pelejar por nós, Senhor. Leva cativo todo pensamento, obediência a Ti. Pai, no nome de Jesus, seja frustrado todo intento, Pai. Todo plano do inimigo contra o culto, contra a mente do Teu povo nesta manhã. No nome de Jesus eu oro e agradeço, Pai. No nome que é sobre todo nome, amém. E a igreja pode tomar o assento. Aleluia. Eu coloquei um tema para essa mensagem. Considerai o vosso passado. E estamos diante do primeiro livro profético de tempos pós-exílico. Um livro que contém apenas 2 versículos e 2 capítulos e 38 versículos. Aos nossos olhos, um livro pequeno, porém o seu conteúdo nos traz uma mensagem de reflexão a respeito do nosso relacionamento com Deus. E para que possamos entender melhor esse pequeno livro, entender com mais clareza, é necessário conhecermos um pouco a história de Israel, o povo de Deus. Esse pequeno livro contém uma mensagem exclusivamente a um grupo de remanescentes judeus que retornaram do cativeiro babilônico para sua terra natal. Mas antes de falar a respeito desse acontecimento, eu gostaria que você refletisse comigo o que levou o Senhor a enviar o profeta Ageu a entregar uma mensagem de repreensão, de exortação e advertência a esse povo de Israel. Vamos voltar um pouco na história desse povo escolhido por Deus. Quando olhamos a trajetória de Israel, nós vemos desde a saída do Egito. E quando olhamos, observamos e estudamos a história, nós ficamos admirados com Deus, que sempre cuidou deles. Nós ficamos admirados com o cuidado de Deus com este povo, desde a saída do Egito,
Nós ficamos admirados com a provisão de Deus, com a proteção de Deus sobre eles. Porém, quando olhamos para Israel, nós ficamos decepcionados, porque nós vemos um povo ingrato, nós vemos um povo insatisfeito, nós vemos um povo propenso ao mal. Vemos uma nação que se corrompia por qualquer motivo. A idolatria, a murmuração, foi falado de murmuração nesta manhã. A idolatria, a murmuração, a apostasia era alguma das suas práticas pecaminosas. Sabemos que todas as vezes que Israel se afastava do Senhor devido aos seus pecados, o próprio Deus permitia situações como aflições, como fracasso e decepções entre eles, com um propósito. O propósito para que eles voltassem a Deus em arrependimento. Sabemos também que o Senhor usava várias formas para disciplinar o seu povo. E uma delas foi o cativeiro babilônico, durante o reinado de Nabucodonosor. E segundo a profecia de Jeremias, o povo permaneceria 70 anos exilados no cativeiro da Babilônia. E é importante lembrar que o cativeiro babilônico foi uma escola para disciplinar o povo de Deus. Cumprindo essa profecia, a Bíblia diz que o Senhor despertou o espírito do rei Ciro para baixar o decreto autorizando e até mesmo apoiando o retorno dos exilados à sua terra natal. Para muitos, essa era a hora mais desejada, mais esperada, a saída do cativeiro. Mas observe comigo que havia um propósito, havia uma missão, havia uma tarefa a ser realizada, havia uma tarefa a ser cumprida por aqueles que retornariam a Jerusalém. O retorno a Jerusalém tinha como objetivo principal e único a reedificação do templo, da casa do Senhor. Todos que saíram do exílio babilônico tinham uma tarefa: voltar para Jerusalém para reedificar o templo do Senhor. E sabemos que tudo isso aconteceu durante o reinado de Nabucodonosor, e o templo estava destruído. E quando voltamos ao livro de Esdras, nós vemos que esse povo, eles deram início a essa obra. Mas, devido às oposições dos samaritanos, a obra foi interrompida. A obra foi deixada de lado. A obra foi abandonada. A obra foi esquecida. E eis aqui o principal motivo pela qual o Senhor envia o profeta Ageu a Israel. Ageu agora se torna o primeiro profeta pós-exílico. Isso é, o primeiro profeta que profetizou a Israel depois do exílio. E conforme o texto, Ageu aparece. Ageu surge no cenário judaico em hora muito crítica. E mais, está sobre ele a incumbência de levar uma mensagem de exortação, de correção e advertência à casa de Israel. E nesse episódio nós veremos o perigo quando as coisas de Deus é deixado para o segundo plano. Veremos também o perigo da negligência às coisas sagradas. Nesse episódio veremos também as consequências que isso pode nos trazer. Acompanhe comigo o verso 1 e 2. Já temos uma base da história de Israel, de tudo que aconteceu. Agora Ageu, ele vai exortar o povo a voltar para Deus, a voltar a reconstruir esse templo. A Bíblia diz que no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no dia do mês veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eu gostaria da sua atenção neste momento. Observe comigo que o verso de número 2, o Senhor diz
algo a respeito de Israel. O Senhor diz, ó, esse povo diz que não veio o tempo ainda da minha casa ser edificada. Entendemos logo de início que reconstruir a casa do Senhor era algo que, ou melhor, era a última coisa que Israel pensava em fazer. Vemos de início Israel vivendo uma vida onde os seus interesses pessoais era tido como prioridade. Observe que Israel está vivendo um estado de, eu chamaria de apatia espiritual. Isso é, insensíveis, indiferentes às coisas celestiais. Estavam apáticos. O Senhor então, na sua onisciência, decide alertá-los, adverti-los em relação ao comodismo, ao desinteresse, ao desprezo às coisas sagradas. E segundo os estudos, a casa do Senhor estava abandonada, em ruínas, há aproximadamente 16 anos. E olha aqui, até que ponto Israel estava sendo negligente. Mesmo sabendo desta verdade, que o templo estava destruído, o conceito deles era um só. Sabe qual que era? Não é tempo. Nós saímos do cativeiro babilônico. Deus permitiu que nós saíssemos do cativeiro babilônico. E a casa do Senhor, Nabucodonosor, destruiu. Nós começamos a construir. Pararam no alicerce devido à oposição dos samaritanos. E agora, 16 anos, ele diz, olha, não é tempo de reconstruir a casa de Deus. Não é tempo. Nós não temos tempos. Nós não temos tempo para a casa de Deus. Vamos deixar ela da forma que ela está. Não é tempo de buscar o Senhor. Olha aqui o conceito de Israel. Não é tempo de se dedicar às coisas de Deus. Não é tempo de edificar a casa, o templo do Senhor. Olha aqui Israel deixando de lado aquilo que é prioridade, aquilo que é mais importante, aquilo que é indispensável na vida de qualquer ser humano. A presença de Deus. Israel estava deixando de lado a presença de Deus. E meditando na história de Israel, eu comecei a fazer uma reflexão a respeito do meu relacionamento com Deus. Então o Espírito Santo me levou a olhar para a minha vida espiritual. E nessa observação, a pergunta que veio de encontro ao meu coração foi: como se encontra o templo do Senhor? Como se encontra a morada de Deus? Como se encontra a habitação do Altíssimo? Sabemos que onde o Senhor não habita, em templos ou santuários terrenos. E observe que nesse episódio, Ageu estava falando de um templo como esse, de 4 paredes. Um templo bonito como esse. Mas sabemos que hoje o Senhor não habita em templos feitos por mãos. Olha o que diz o apóstolo Paulo quando estava pregando em Atenas. Eu gostaria que o irmão colocasse aqui para mim. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ageu estava se referindo ao templo de 4 paredes. Então, o apóstolo Paulo diz que hoje o Senhor não habita em templo de 4 paredes. O Senhor habita na onde então? Olha o que diz o mesmo grande apóstolo Paulo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Onde Deus habita? Gostaria de fazer uma mensagem bem interativa nesta manhã. Aonde Deus habita? Através dessa verdade, eu comecei a entender aquilo que o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração. Eu sou o santuário de Deus. Nós somos a morada de Deus. Nós somos a habitação do Pai. Quantos concordam com isso? Digam amém. E a pergunta do Senhor a mim, a você, que entrou aqui nesta manhã: como está a minha casa espiritual?
O Senhor pergunta a nós: como que está a minha casa espiritual? Será que está em ruínas? Será que está abandonada? Será que está esquecida, como essa aqui? Será que estamos como Israel, negligentes, indiferentes, apáticos em relação às coisas espirituais? Qual tem sido o nosso conceito em relação às coisas celestiais, às coisas do alto? Será que o nosso conceito tem sido: não é tempo ainda de eu se preocupar com as coisas de Deus? Eu creio que o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para nos alertar, nos advertir, nos despertar através dessa mensagem. Hoje é o tempo. Hoje é o tempo de reconstruir. Hoje é o tempo de edificar. Hoje é o tempo de voltar a Deus. Observe comigo que mesmo Israel vivendo uma vida distante do Senhor, ainda assim o Senhor não desiste de Israel, porque Deus ama o seu povo. E pela misericórdia de Deus, o Senhor levanta o profeta Ageu a falar com o seu povo, ainda que a mensagem não seja aquilo que eles gostariam de ouvir. Olha o que diz, acompanhe comigo o verso 3 e 4. Aprendemos que o verso 2, o povo teve um só conceito: não é tempo de construir, vamos deixar a casa de Deus, vamos deixar as coisas de Deus de lado, vamos cuidar das nossas coisas. Olha o que diz, Deus não desiste do teu povo. Olha o que diz o verso 3 e 4. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Na ótica humana, Israel estava vivendo uma vida aparentemente normal. Estava na sua própria terra. Já não estavam mais cativos. Aparentemente Israel não tinha necessidade de nada. Estava vivendo um padrão de vida que todo ser humano gostaria de viver. Mas observe comigo o que Deus diz no verso 4. Que o povo habitava em casas de acabamento fino, enquanto a casa do Senhor estava em ruínas. Enquanto a casa de Deus estava somente no alicerce, o povo estava habitando em casas bonitas, em casas aconchegantes. O povo estava deixando de lado as coisas espirituais. Todo Israel tinha dedicado seu tempo, de suas vidas, em prol do seu bem-estar. Todo Israel tinha dedicado a sua vida, o seu tempo, em prol dos seus interesses pessoais, em prol das suas próprias vontades. Vemos aqui um Israel se afastando de Deus. Vemos aqui um Israel perdendo o foco. Israel coloca os seus olhos e o seu coração somente nas coisas terrenas. Observe comigo que aqui houve uma inversão de valores. Israel inverte princípios verdadeiros que o próprio Jesus nos deixou na sua palavra. Quando se lembra de Mateus 6,33? Eu creio que todos. O que diz Mateus 6,33? Buscai primeiro? E a sua? E as demais coisas? Observe que Israel está fazendo tudo o contrário. Israel estava buscando o reino de Deus? Com certeza não. Israel estava buscando os seus próprios interesses, enquanto o reino de Deus estava em segundo plano. Aleluia, Jesus. O erro de Israel foi tirar os olhos do Senhor e fixar os olhos naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro, naquilo que é de pouca duração. Israel despreza, Israel negligencia, Israel abandona aquilo que é primordial, aquilo que é prioridade em suas vidas. Olha aqui o estado em que se encontrava o templo ou a casa de Deus, em ruínas. Israel não estava nem aí para as coisas de Deus, e isso teve grandes consequências. E olhando para a forma
pela qual Israel estava vivendo depois que retornaram do exílio, eu cheguei à conclusão que não tem sido muito diferente nos dias de hoje. Sabemos que há muitos crentes hoje que não têm sido, ou melhor, ou que têm sido negligentes com as coisas de Deus. Sabemos que há muitos crentes hoje buscando fazer a sua própria vontade, seus próprios interesses. Muitos buscando satisfazer os seus próprios desejos, e eu, como pregador desta manhã, estou inserido nesse contexto. Assim como Israel, há muitos hoje invertendo valores e princípios. E, infelizmente, muitos de nós têm se preocupado somente com aquilo que é transitório, somente com aquilo que é passageiro, somente com aquilo que é de pouca duração. Muitos de nós têm se esquecido ou têm deixado de lado o principal, que é a edificação do templo, que é a restauração do templo, que é o cuidar do nosso templo. Muitas vezes nós revertemos valores em nossas vidas, deixando de buscar, de cuidar aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual, aquilo que é divino, que é a morada de Deus. Observe que não é errado buscar adquirir bens materiais. Eu gostaria de deixar bem claro isso aqui, para ninguém sair daqui dizendo que não entendeu. Aqui não vai ter como não entender. Observe que não é errado buscar os bens materiais. Israel estava buscando viver uma vida melhor. Mas observe que não é errado. Vemos na Bíblia exemplos de homens prósperos. Vemos, por exemplo, Abraão. Vemos, por exemplo, Nicodemos. Vemos, por exemplo, José de Arimateia. Homens prósperos. O errado é quando nós se preocupamos demais com essas coisas e deixamos de nos preocupar com a nossa vida espiritual. Esse é errado. O errado é quando nós colocamos o nosso coração e os nossos olhos somente nessas coisas. O errado é quando os nossos planos e projetos e sonhos ocupam o primeiro lugar em nossas vidas. O errado é quando o nosso tempo está comprometido em buscar essas coisas, a ponto de não termos tempo para Deus. Isso é errado. Errado é quando nós ficamos indiferentes ou não damos importância se o nosso tempo está em ruínas ou não. Não é errado buscar as coisas, os bens materiais. O errado é quando nós invertemos os valores. O errado é quando o Senhor não é o centro. O Senhor não está tomando o primeiro lugar de nossas vidas. Isso é errado. O errado é quando nós não demos tempos a Ele, porque estamos tão ocupados com as coisas dessa terra. Esse é o grande perigo. Nós vamos ver que isso nos traz consequências não só espirituais. Olha o que diz o verso, ou melhor, olha o que diz o Senhor a Israel no verso de número 5 e 6. Quantos estão entendendo? Quantos ainda estão de acordo com o desafio? Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Versos 5 e 6. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. E aqui ele começa a dizer: tendes semeado muito, recolhido pouco, comeis, bebeis, vestis. Considerai o vosso passado. Observe comigo que o Senhor usa uma expressão de forma bem categórica. Isso é, uma expressão de forma bem clara. Considerai o vosso passado. Considerai, Israel, o vosso passado. Assim diz o Senhor dos Exércitos a Israel, ao meu povo: considerai o vosso passado. Eu vejo aqui um Deus misericordioso, um Deus de compaixão, um Deus longânimo. Um Deus que corrige aqueles a quem Ele ama, porque a Bíblia diz assim, nos ensina dessa forma.
E essa expressão foi a forma que o Senhor utilizou para advertir Israel do erro que eles estavam cometendo. É o Senhor dizendo: olha, Israel, examine. Olha, Israel, medite. Olha, Israel, pense. Olha, Israel, reflita. De onde vocês vieram? Olha, Israel, vocês estão me esquecendo. Vocês estão deixando a minha casa em ruína, mas lembre-se, considerai o vosso passado. Lembre-se de onde vocês vieram. Vocês estavam cativos e hoje vocês estão bem, não estão? Considerai o vosso passado. Reflita de onde vocês vieram, o que vocês eram. Por que vocês estão me desprezando, ó Israel? Por que vocês estão deixando a minha casa em ruína? Considerai o vosso passado. O Senhor convida todo Israel a fazer uma reflexão. E logo em seguida o Senhor revela a realidade que Israel estava vivendo, devido à sua própria negligência, devido à sua própria indiferença e abandono às coisas de Deus. E quando olhamos para o verso de número 6, nós vemos 3 necessidades básicas na vida de qualquer ser humano. E isso tem tudo a ver com Mateus 6,33, comer, beber e vestir. Observe como Israel havia invertido os valores espirituais. E as consequências são: ó Israel, vocês estão comendo? Aleluia, Jesus. Mas vocês não estão se fartando. Olha, Israel, vocês estão bebendo, mas vocês não estão ficando saciados. Olha, Israel, vocês estão vestindo, mas vocês não se aquecem. Sabe por quê? Porque vocês inverteram valores. Porque vocês deixaram de buscar o meu reino em primeiro lugar. Olha aqui a consequência que Israel estava vivendo. Consequências de todo aquele que deixa o reino de Deus em segundo plano. A Bíblia é inerrante, é infalível, é imutável. A Bíblia não vai mudar. O nosso Deus é imutável. Deus promete: buscar o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar. Quando invertemos esses valores, esses princípios, nós começamos a ter problemas. E muitas vezes, no decorrer da nossa caminhada, nós passamos por situações que, se dependesse de nós, jamais gostaríamos de passar, não é verdade? Momentos que muitas vezes nos afligem, nos traz uma insegurança, uma incerteza, ou até mesmo um fracasso, uma decepção e uma frustração. Momentos que muitas vezes afetam a nossa vida espiritual, e não fica só nisso. Momentos que muitas vezes afetam a nossa vida conjugal, a nossa vida emocional, a nossa vida familiar, a nossa vida financeira. Momentos que muitas vezes afetam a nossa casa, o relacionamento com os nossos filhos, o relacionamento com o marido, com a esposa. Momentos que a maioria das vezes nós não entendemos o porquê nós estamos passando. Essa é a melhor hora para que venhamos a refletir, meditar e examinar como tem sido o nosso relacionamento com o Senhor. Essa é a melhor hora. É esse o momento em que nós vamos descobrir se estamos dando prioridade ao reino de Deus ou não. Se estamos nos afastando de Deus ou não. Se estamos negligenciando fazer a sua vontade ou não. Essa é a hora. Olha aqui Israel, passando por um momento de fracasso, decepção e frustração, por escolher se afastar do Senhor, por escolher buscar os seus próprios interesses, as suas próprias vontades. Mas o que me chama a atenção nesse episódio é que o Senhor não desiste do seu povo, gente. Muito pelo contrário, o Senhor espera que Israel reconheça o seu erro. O Senhor espera que Israel confesse o seu erro. O Senhor espera que Israel se arrependa dele. E o texto diz que o Senhor deseja ser glorificado através do seu povo. Olha que tremendo.
Mesmo Israel estando longe de Deus, buscando os seus próprios interesses. O texto vai dizer que ainda Deus deseja ser glorificado através do seu povo. Ainda Deus deseja. Olha o que diz o verso 7 e 8. Aleluia, Jesus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor usa a expressão: considerai o vosso passado 2 vezes. Olha a importância. Considerai o vosso passado, Israel. E olha aqui, o Senhor diz: subi ao monte. Sobe ao monte, Israel. Trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Podemos notar que o propósito do Senhor é chamar Israel de volta ao culto de adoração, ao culto de gratidão e devoção a Ele. O Senhor está convidando Israel de volta a um relacionamento íntimo, um relacionamento verdadeiro com Ele. O desejo de Deus é se manifestar em Israel como seu único Senhor e Salvador. Porém, cabe a Israel a aceitar esse convite gracioso de Deus. O verso 8 diz: trazei madeira e edificar a casa. E agora, Israel, você aceita esse convite ou não? É importante lembrar que o Senhor só será glorificado no meio do seu povo com um condicional: se a casa estiver edificada, reconstruída e restaurada. E sabemos que existem algumas implicações para que isso se torne realidade. E edificar a casa do Senhor implica em Israel abrir mão dos seus próprios planos, sonhos, desejos e vontades. Não é verdade? Israel estava com os olhos focados nas coisas terrenas, naquilo que dava prazer, estava satisfazendo o seu ego. E agora, o Senhor lança um convite a Israel: eu quero ser glorificado na sua vida. E agora? O que Israel decide? Para mim reconstruir, para nós melhor, reconstruir a casa de Deus, implica nós deixarmos as nossas vontades. Era aqui Israel. Implica em deixar os meus interesses pessoais. Implica em Israel deixar os seus planos para segundo plano. Ou melhor, os seus projetos para segundo plano. E primeiro plano de Deus, o projeto de Deus. Implica em Israel dar prioridade ao reino de Deus e à sua justiça. Implica em Israel deixar de lado o seu comodismo espiritual, a sua apatia espiritual e se entregar sem reservas à vontade de Deus. É importante lembrar também que a casa do Senhor estava abandonada há quantos anos? 16 anos. Por isso eles enfrentariam um grande desafio. Há muito trabalho a fazer. Primeira coisa que eles têm que decidir: eu quero reconstruir a casa de Deus. Nós reconhecemos que estamos errados. Nós reconhecemos que nós abandonamos a casa de Deus. Nós reconhecemos que nós estamos procurando os nossos próprios interesses. Então a primeira coisa que Israel precisa fazer: reconhecer. Israel precisa decidir mudar essa situação. E agora, vamos lá. Não vamos ficar somente na teoria, vamos colocar na prática isso. Não vamos somente reconhecer, não vamos somente confessar, não vamos somente nos arrepender, vamos começar a trabalhar então. Vivemos que há 16 anos a casa de Deus estava em ruínas. Então será necessário primeiramente fazer um katazuki, fazer uma limpeza geral, antes de reconstruir, não é verdade? Imagine comigo um terreno vazio. Aqui no Japão não, mas no Brasil tem muito disso. Imagine comigo um terreno vazio, abandonado. O que tem um terreno abandonado?
Sujeira, não é verdade? O que tem um terreno abandonado? Entulhos. O que tem um terreno abandonado? Coisas que não prestam para nada. O que tem um terreno abandonado? Só essas coisas. Por que está abandonado? E olha aqui a casa de Deus. Aqui, como eu falei no início, a Geo está falando de um salão de 4 paredes. Mas estava no alicerce. Estava abandonado, 16 anos. Imagine comigo, estava tudo cheio de tranqueira, de entulho lá dentro. Então é necessário Israel limpar, tirar tudo aquilo para poder construir, reconstruir. E isso dá muito trabalho. E essa verdade, e essa verdadeira situação de todo aquele que não cuida do templo do Senhor. Da mesma forma, trazendo no mundo espiritual. Quando o templo fica abandonado, só vai entrar sujeira. Só vai entrar aquilo que não presta para nada. Aquilo que não edifica. Israel se vê agora em um momento de decisão. Atender a voz do Senhor ou não? Aceitar o convite gracioso do Senhor ou não? Feche seus olhos neste momento. Aleluia, Jesus. Tu és tremendo, Jesus. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Aleluia, Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Jesus, entrarei em sua casa. Aleluia. Cearei com ele e ele comigo. Não endureçais o vosso coração, hein? Recebe essa palavra que é do Senhor, não é do irmão Adailton. Aleluia, Jesus. Não endureçais o vosso coração. Sai daqui transformado. Não endureçais o vosso coração. Em nome de Jesus, não endureçais o vosso coração nesta manhã. Talvez durante essa mensagem você tenha se identificado. Deus, o meu templo está dessa forma. A sua morada, Jesus, está dessa forma, está em ruínas. Tende misericórdia de mim, Deus, porque eu tenho abandonado, Jesus. Tende misericórdia porque eu tenho buscado os meus próprios interesses, coisas transitórias, coisas passageiras. Tende misericórdia porque eu tenho esquecido do templo, Jesus. E a tua palavra nos diz que nós somos templo do teu Espírito. Eu quero te convidar nesta manhã a aceitar esse convite gracioso do Senhor para reconstruir a sua casa espiritual. Olha que Deus deu oportunidade a Israel, porque Deus nos ama. Deus, Ele deseja ser glorificado através de nossas vidas, mas é necessário uma atitude nossa. Deus não vai ser glorificado em templos cheios de entulho. Aleluia, Jesus. Deus não vai ser glorificado em templos, em casas espirituais cheios de coisas que não servem para nada. Talvez até hoje a sua prioridade não tenha sido a vontade de Deus. Gente, eu estou inserido nesse contexto. Talvez você tenha deixado o Senhor em segundo plano na sua vida. Talvez a sua vontade, o seu desejo tenha prevalecido de forma que você tem se esquecido de Deus. Nesta manhã eu te convido a voltar ao Senhor. Eu te convido a rever conceitos, valores, princípios. Volte ao primeiro amor nesta manhã. Volte a Deus. Aceite esse convite tão gracioso, gente. O Senhor deseja ser glorificado através de nossas vidas. A Bíblia diz que Ageu, o profeta Ageu, ele lançou a palavra de Deus, ele diz ao povo, e o povo reconstruiu a casa de Deus. O povo aceitou esse convite gracioso. Se você deseja, se você realmente está com o coração aberto e está recebendo essa palavra de bom grado, porque é bem da verdade que não adianta o pregador trazer uma palavra
talvez abençoada, mas se você rejeitar, a palavra não vai fazer efeito no teu coração, saiba disso. Se você resistir à palavra de Deus, ela não vai fazer efeito no seu coração. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, se você ouviu essa mensagem e deseja mudar, Deus, eu tenho invertido valores na minha vida. E eu tenho vivido momentos como esse que Israel estava vivendo. Momentos na minha família, momentos no meu trabalho, momentos na minha vida financeira. Parece que não vai, Jesus. Parece que as coisas não vão. Comece a rever conceitos agora. O que tem sido prioridade? Eu gostaria que o irmão colocasse um hino. Se a palavra de Deus falou ao teu coração, eu gostaria de orar com você. Se o Espírito Santo que está aqui falou ao teu coração, eu gostaria de orar com você. Aleluia, Jesus. Se você deseja voltar a Deus, aleluia, eu quero orar com você. Se o Espírito Santo falou ao teu coração, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Cabe a nós aceitar o convite gracioso de Deus ou não. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Pai, eu preciso voltar ao primeiro amor. Aleluia. Eu preciso voltar a Ti, Jesus. Deus, eu preciso reconstruir a minha casa espiritual. Aleluia, Jesus. Não resista à palavra de Deus nesta manhã. Saia daqui abençoado. Saia daqui transformado pela palavra de Deus. O propósito de Deus é que você seja Ele para que seja glorificado através da sua vida. Aleluia, Jesus. Eu gostaria que o irmão orasse aqui. Não perca essa oportunidade. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Oh, Deus, soma meu coração nesta manhã, Pai. Deus, eu desejo tirar tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Tudo aquilo que atrapalha, Deus. Tudo aquilo que é entulho. Tudo aquilo que é passageiro, transitório, de pouca duração, Pai. Eu desejo, Pai, a Tua vontade. Eu quero voltar, Senhor, a reconstruir esse templo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Por isso, Deus, comece a soltar agora no mais íntimo, no mais profundo do Teu Filho, Pai. Deus, comece a trazer memória agora, Deus. Ele tem conversão de valores, Pai, das coisas. Pai, traz a memória agora para que Ele possa, Deus, apresentar diante de Ti, reconhecer, se arrepender, Deus. Buscar a Tua presença, Deus. Pai, no nome de Jesus, eis aqui o Teu servo, o Teu Filho, Pai. Deus, Pai, reconstruir, Pai, aquilo que vai conquistar, Deus, em vida. Pai, o Teu servo decide, Pai, nesta manhã, a limpar, Deus, a tirar tudo aquilo, Deus, que atrapalha, Deus. Senhor, ser glorificado, Pai, em nome de Jesus, Senhor.
Pai, seu sangue, Pai, pelo favor, Senhor, quero rever os conceitos, valores eu quero reconstruir, vou realizar o caminho, ouvir as primeiras palavras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar. Aleluia, Jesus. Pai, obrigado por essa palavra. Pai, nós te louvamos porque ainda que não é aquilo, Deus, que nós gostaríamos de ouvir, mas nós recebemos, Pai, porque vem de Ti. Aleluia. Pai, nós te louvamos porque o Senhor ama aquele, o Senhor corrige e disciplina aquele a quem o Senhor ama. E nós aceitamos nessa manhã essa correção, Pai, essa disciplina. Pai, não queremos ficar, Pai, alheios à Tua vontade, ao Teu querer, Pai. Mas nos ajude, Pai, não na nossa força, mas na força do Teu Espírito Santo, porque somente Ele tem este poder de nos convencer, de nos trazer, Pai, à memória aquilo que nós estamos errando. É Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Por isso, Deus, nós te louvamos e traz à memória, Deus, as nossas vidas, aquilo aonde nós estamos errando, Pai, para que possamos voltar ao primeiro amor. Pai, obrigado por essa palavra, por cada vida que entrou aqui. No nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.